lá, estudando a palavra de Deus, tema de hoje, entrega o teu caminho. Final de ano chegando, próximo da virada, e tem alguns conselhos práticos, maravilhosos, na Bíblia, para quem quer viver um ano diferente. Quem quer viver 2019 diferente? Levanta a mão assim. Pastor, estou cansado de viver já esse negócio que eu estou vivendo. Puxa vida, eu já não aguento mais. As dificuldades, as lutas, falta de dinheiro, falta de trabalho, problema em casa, problema com o filho, problema com a mulher, com o marido, com os pais, problema no trabalho. Pastor, está difícil. Talvez, eu digo talvez, algumas atitudes suas nos levam a viver ou a não viver aquilo que Deus tem programado para nós. Que a gente estudou aqui nesse ano, várias vezes citei esse texto. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Como eu disse aqui já, e acabei de falar, existem lá pessoas no Oriente que levam a sério servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui no nosso país, aqui nesse continente americano, América do Norte, América do Sul, muita gente vai à igreja. Hoje em dia a gente vê as igrejas grandes, as igrejas até crescendo. Muita gente vai à igreja. Isso é ruim? Não, isso é bom. A questão não é só ir à igreja. A questão é conhecer o Deus que está nesta igreja. Conhecer aqueles que estão servindo a Deus nesta igreja. Ir à igreja, tem gente que vai até com uma, entenda a minha expressão, má vontade. Ele está na igreja, mas na verdade ele não queria estar ali. Às vezes ele vai porque o pai, a mãe obriga, às vezes ele vai porque tem uma namorada, namorado, às vezes vai porque tem um amigo, às vezes vai porque não tem o que fazer, então eu vou para a igreja. Igual eu já falei, perto da minha casa, tem um shopping lá, novo, tem 2 anos, acho. E claro, pessoa que, por exemplo, eu que sou um cara inteligente, moro lá. Eu moro numa casa que não tem ar-condicionado, que a água, às vezes é difícil ficar gelada porque tem muita gente que bebe. Então o que eu faço? Se eu sou um cara inteligente, eu vou para o shopping, porque chega lá no shopping, o ar-condicionado vai estar ligado, a água a hora que eu quiser. Vou ter um lugarzinho lá, porque em casa eu vou ter que pagar o Wi-Fi, lá eu tenho de graça. Então eu vou para o shopping. Tem gente que ele não tem o que fazer em casa, ele fala assim, eu vou para a igreja. E vai para a igreja, e fica na igreja, e ir à igreja é legal, mas não é tudo. É necessário conhecer o Deus que a igreja ou que aquelas pessoas estão servindo. E ter um relacionamento com esse Deus. Ok? Amém? Então, partindo desse princípio, vamos entender que para o ano que vem, que está chegando, 2019, nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus não pode ser apenas superficial. Eu conheço Deus, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele abençoa, eu sei que Ele ajuda, eu sei que Ele cura, eu sei que Ele transforma, eu sei que Ele está comigo todo o tempo, mas e eu? Estou com Ele todo o tempo? Eu tenho esse Deus como Deus da minha vida, eu o respeito como um Deus santo, que Deus é santo? Quer dizer, eu o respeito como um Deus santo, eu pratico a sua palavra? Perguntas que a gente tem que se fazer, porque vir à igreja, tem muita gente que vem e não muda nada. Aí ele sai de uma igreja, ele vai para outra, aí não dá certo naquela, ele vai para outra, ele vive de igreja em igreja. E na verdade, a gente precisa ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Bom, estudando um salmo, eu acho muito legal este salmo, queria ler com você. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos um salmo muito conhecido, Salmo 37, um salmo de Davi. O salmista e rei Davi, ele deixou registrado dicas muito importantes
para a gente ter uma vida melhor? O problema é ler Bíblia, estudar a Bíblia. E é interessante que tem muita gente que tem Bíblia, mas ele não tem tempo de ler a Bíblia. E é preciso ler e estudar a Bíblia. Salmo 37, Davi, o escritor, além de rei e músico, ele era um servo de Deus e muito inteligente. Já visto que um dos seus filhos, Salomão, se tornou, inclusive depois, um cara muito inteligente, e na sua inteligência ele soube fazer um pedido a Deus, Deus concedeu a ele sabedoria, que foi o que ele pediu, e ele se tornou, daquela época, o homem mais sábio que já existiu, segundo a própria Bíblia. Então, Davi, ele desde jovenzinho, a gente já estudou sobre isso aqui, ele servia a Deus. Ele tinha relacionamento com Deus, desde jovem, vamos dizer aí desde os 16 para 17 anos. A gente já viu aqui também a história da vida, não vou me aprofundar na história da vida de Davi, porque a gente já aprendeu sobre isso. Davi, segundo o próprio escritos de alguns textos bíblicos, tudo leva a entender, segundo até historiadores bíblicos, que ele era filho, meio que filho bastardo, ou seja, ele era filho da sua mãe, a sua mãe teve um relacionamento extraconjugal e nasceu Davi. É o que se entende, lendo alguns textos. Tanto que quando Samuel, a mando de Deus, vai à casa de Jessé, o seu pai, e vai ali escolher o próximo rei de Israel, ele chega na casa de Jessé, Samuel, e ele fala: escuta, eu vim aqui a mando de Deus para ungir um dos seus filhos. Cadê os seus filhos? Aí ele chamou, vieram lá todos os filhos dele, todos altos, fortes, e ele foi apresentando. Quando Samuel viu o primeiro ou o segundo, ele falou: pô, eu acho que é esse cara. Aí Deus falou no coração dele: não, pera um pouquinho, Deus não vê como você. Deus não vê com olhos humanos, que os humanos, a gente tem o hábito de olhar por fora, Deus vê dentro, Deus conhece o coração. Então quando ele apresentou todos os filhos e nenhum deles, Samuel sentiu paz de consagrá-lo, de ungí-lo na verdade, ele fala: você não tem mais nenhum filho? Aí ele fala: eu tenho um filho que está cuidando lá das ovelhas. E os outros, eles faziam parte da guarda, faziam parte do exército. Então manda chamar. E quando Davi chegou, aquele rapazinho, 1,65 de altura, franzino, bonitinho, Samuel falou: pô, esse é o cara. E o ungiu ali como rei, o próximo rei sucessor de Saul. Ainda ia demorar um tempo, mas ele recebeu uma unção. Ou seja, por que ele recebeu essa unção? Por exemplo, o Salmo 23, que eu e você conhecemos, o Salmo 23 foi escrito nessa época de adolescência jovem de Davi, entre os 17 e 18 anos. Tanto que a narrativa do texto, ela diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, Ele nunca me faltará. Essa é a versão original. Quem tem Deus como pastor, nada lhe falta. Quem tem Deus como pastor, nada lhe falta. Agora, tem gente que diz que tem Deus, mas não tem Ele como pastor de sua vida. Por isso que Davi começou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ou seja, ele foi nas suas escritas, na sua narrativa de relacionamento com Deus, ele escrevia poemas. Vários destes textos são poemas que Davi escrevia adorando a Deus. Seria legal, inclusive, antigamente os jovens tinham esse hábito de escrever, escrever poemas, escrever músicas. A gente precisa, entre aspas, eu digo precisa, na nossa igreja mesmo, de gente que componha músicas, que peça ao Senhor: Senhor, me dá a habilidade, sabedoria de escrever letras, ou de compor músicas, ou de escrever música e letra, para que eu possa adorá-lo, para que a igreja também possa te adorar com experiências novas. Davi, ele não escrevia teoria, ele
ele escrevia a prática, ele vivia aquilo. E quando você tem experiências com Deus, você escreve e vive a prática daquilo. Eu sei porque eu já escrevi muitas músicas na minha vida. E eu me lembro que quando eu era mais jovem, não faz muito tempo, eu escrevi algumas músicas, e uma dessas músicas, eu só fui entender a escrita dela uns 10, 12 anos depois. Eu escrevi uma música: Jesus Cristo, eu preciso de Ti, confio no Teu grande poder. Pô, música bonita, legal, gravamos. Só que era uma música. Até o dia que eu passei uma dificuldade terrível na minha vida. Tive que vender minha empresa, tive que vender meu carro, fiquei sem dinheiro, sem carro, andando a pé de um lado para o outro, buscando emprego, buscando ajuda. E um dia em casa, sentado no sofá, me veio lágrimas nos olhos quando eu lembrei dessa letra. Jesus Cristo, eu preciso de Ti, confio no Teu grande poder. Aí eu falei, opa, enxuguei as lágrimas, falei, eu tenho um Deus que cuida de mim, Deus vai abrir a porta. Então, eu preciso ter experiências e contar essas experiências. Por isso que Davi, voltando ao Salmo 37, no Salmo 37, o Davi escreveu ele quando ele estava mais velho, quando ele estava bem velhinho. Ele escreve algo dizendo o seguinte: gente, eu vivi experiências na minha vida. Davi foi o maior rei que enfrentou guerras na sua época. Entre todos os reis de Israel, Davi foi o maior guerreiro, rei guerreiro. Ele enfrentou várias batalhas e venceu todas elas. Ou seja, ele tinha experiência de guerra, ele tinha experiência familiar, porque ele teve vários filhos, os seus filhos brigaram entre si, um matou o outro. Ele teve várias experiências também na sua vida diária, e ele também teve um relacionamento profundo com Deus. Desse relacionamento profundo, dessas experiências, lá velhinho, ele escreve o Salmo 37. Vamos ler juntos. Versículo 1, ele aconselha o seguinte: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. 2, pois como o capim, logo secarão, como a relva, logo murcharão. Versículo 3, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Versículo 4, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. 5, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. De que forma que Deus agirá? 6, ele explica. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. 7, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Versículo 8, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Versículo 9, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Versículo 10, um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Versículo 11, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Versículo 12, os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. 13, o Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. 14, os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. 15, mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração, e os seus arcos serão quebrados. 16, melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. 17, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. Aleluia.
18, o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. 19, em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. 20, mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. Versículo 21, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. 22, aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. 23, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, porque o Senhor o toma pela mão. 25, aí ele relata, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. 26, esse justo, ele é sempre generoso, ele empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. 27, desvia-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Versículo 28, pois o Senhor ama quem pratica justiça, e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele, o justo, 31, traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. Ao contrário, 32, o ímpio, ele fica à espreita do justo, querendo matá-lo. Mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. 34, espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. 35, viu um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. 37, observe, considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. 39, do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. 40 e último, o Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Irmãos, tem várias dicas aqui. Eu peguei só 364 que eu quero agora falar para vocês, uma por uma. Brincadeira. 10 dicas importantes que estão nesse texto, para você ter um ano de 2019 melhor. Amém? Como eu perguntei há pouco, quem quer ter um ano de 2019 melhor, diferente e tal? Todo mundo, beleza. 10 dicas aqui importantes de alguém que viveu um relacionamento profundo com Deus. Presta atenção, de alguém que traiu, mentiu, que viveu situações difíceis, mas também ele foi fiel, mas também ele viveu uma vida de relacionamento com Deus profunda, ele obedeceu a Deus, apesar dos erros que cometeu. E por isso a Bíblia o considera como o homem segundo o coração de Deus. Esse foi Davi. Então, esse cara tem experiência de sobra para escrever o que ele escreveu, porque ele viveu o que ele escreveu. Por isso a gente pega aqui, rapidamente aqui, 10 questões básicas para você ter uma vida melhor. Primeiro, não se aborreça. Não se aborreça. Ele disse, não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Esse talvez seja o maior problema que a gente viva hoje. Tem muita gente dentro da igreja que se aborrece porque o outro prospera. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem aqui, porque não era isso que estava programado. Vocês estão aí ligados comigo? Estão ligados comigo? Por favor, obrigado, viu?
Está bem, bem detalhado aí, é só seguir o script. Beleza? Obrigado. Tem muita gente se aborrecendo, porque está olhando para o mundo lá fora. Asaf, um dos seus filhos, escreveu no Salmo 73 o seguinte: eu quase desviei, porque eu olhei o justo, ou o injusto, o ímpio, prosperando. Pô, o cara pinta, borda, mente, engana, faz o diabo, e o cara tem dinheiro, e o cara viaja, e o cara curte a vida. E eu que sirvo a Deus, passo aperto, passo dificuldades, às vezes fico enfermo. Ele mesmo escreve, eu olho para o ímpio parece que não fica doente. E a gente às vezes passa por isso, passa por aquilo outro. Aí ele escreve, só que eu também lembrei que o ímpio um dia, mais cedo ou mais tarde, desaparecerá. Mas aquele que serve ao Senhor permanecerá para sempre. Então, Davi, com a sua experiência, ele ensinou o seguinte: gente, não se aborreça. O que está acontecendo ali, o que está acontecendo lá, o que está acontecendo, não olhe para isso. Ah, mas o cara está prosperando, ah, mas o cara é isso. Deixa ele. Viva a tua vida do jeito que Deus deu capacidade de você viver. Se esforce, estude, leia mais, aprenda mais, e você vai ver que ao longo do tempo, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, vai alcançar a tua vida. Eu estou falando de alguém que viveu isso. Segunda dica que ele dá aqui: meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. A gente precisa hoje em dia, entenda essa expressão, precisamos de gente que confie em Deus, porque tem gente que não confia em Deus. Tem gente que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que está na presença de Deus, mas ele não confia em Deus. Ele não confia. Ele tem medo que as coisas vão faltar. Ele tem medo que possa vir a acontecer alguma coisa na vida dele, anormal, diferente do que acontece diariamente. Tem gente que tem medo de viver de estar no escuro, tem gente que tem medo de perder o emprego, tem gente que tem medo de perder talvez a casa, tem gente que tem medo de perder a saúde, e fica com esses medos guardados dentro do coração. Aí ele vai à igreja, aí ele fica ali, ele ora, como Jó. Jó era um cara que tinha esse medo que os seus filhos pecassem e desagradassem a Deus, medo de perder tudo que ele tinha, mas ninguém sabia, só Deus sabia. E Deus permitiu a ação do diabo na vida dele para que pudesse mostrar para ele o seguinte: escuta, confie em mim, eu estou com você toda hora. E Deus está conosco todo o tempo. Meu irmão, minha irmã, você está dormindo, Deus está do teu lado, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Se você confia mesmo em Deus, você vive uma vida mais simples, sossegada. O que é simples, sossegado, pastor? É aquela vida assim, você vive o dia de hoje, como Jesus falou, deixe o mal de amanhã para amanhã, viva hoje. Salmo 118, 24, este é o dia que o Senhor nos fez, então regozijemo-nos. Poxa, ninguém lê Bíblia? Oh, obrigado. E alegremo-nos nele. Aliás, se você puder, desliga o celular aí, tá? Presta atenção no que eu estou te falando, que é melhor, vai abençoar a tua vida. Este é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ou seja, eu vou viver o dia de hoje. Se eu me deleitar no Senhor, como Davi fez, ele escreveu, ele atenderá os desejos do meu coração. Basta confiar nele. O problema é que hoje as pessoas dizem que amam a Deus, vão às igrejas, mas elas não confiam no Senhor. E o que é confiar no Senhor? É entender que Deus está comigo, é entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é entender que aquilo que às vezes acontece, que foge do meu controle, de bom ou de ruim, eu é que vou determinar, através da minha reação, através da minha palavra, se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Eu determino. Por quê? Porque eu conheço um Deus que está comigo. E se Deus permitiu isso, é porque Ele quer que eu alcance alguma coisa aqui.
Se eu perdi o emprego aqui, é porque Deus tem algo melhor para mim aqui. Se eu sou um bom funcionário, se eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora e perdi o emprego, Deus tem algo melhor para mim aqui. Amém? Eu confio no Senhor. Aí o tema de hoje, terceiro ponto, terceira dica: entregue e descanse. Pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil. A gente vive no tempo do fast food, da comida rápida. Tudo é rápido hoje. Trânsito é rápido. Você vai atravessar a rua, você olha assim, não vem carro nenhum. Você põe o pé, já vem um carro descendo a milhão. Já passou por isso? Esses dias mesmo, eu estava aqui, parei o carro do outro lado, vim abrir o portão aqui para parar o carro na garagem, durante a semana. E aí eu olhei para baixo, nada, olhei para cima, nada. Quando eu dou um passo, vinha um motoqueiro. Vum! Eu falei, Jesus, de onde surgiu esse cara? Tudo é rápido hoje. Você tem que tomar muito cuidado. Dessa questão de fast food, de tudo rápido, comida rápida, porque o tempo é curto, porque não sei o que lá, as pessoas querem ir para a igreja, e elas querem chegar na igreja e quer que Deus resolva tudo rapidamente. Aliás, tem até igreja especializada nisso. Vem aqui que vai acontecer o milagre urgente, vai acontecer a oração forte, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E interessante que parece que Deus é o bonequinho que está aqui e atende aos meus caprichos de pastor. Eu vou orar agora, você vai ser curado, você vai ser liberto. Eu vou orar agora, a tua vida financeira vai mudar. Eu vou orar agora e vai acontecer. E irmão, tenha fé, porque o ano de 2019, Deus vai abrir as portas sobre a tua vida. Ontem eu estava ouvindo uma pregação na hora do almoço sobre isso. E é fácil falar isso. É fácil. Muita gente, inclusive, quer ouvir isso. Mas quando ele fala assim, escuta, você já entregou o teu caminho ao Senhor? Entreguei. De que forma que você entregou? Eu entrego assim, uma vez por mês eu vou lá na igreja e adoro a Deus. Eu entrego assim, de vez em quando eu lembro e oro. Não, você entregou o teu caminho ao Senhor? Você confia nele? Você descansa nele? Porque não adianta nada você fazer campanha, você fazer oração forte, você fazer sacrifício. Quem manda é Deus. E Deus que está conosco aqui nessa manhã, nosso amado Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. Amém? Pelo menos é o que eu entendo da Bíblia. Então eu não tenho autoridade para chegar em Deus e falar, Deus, agora o Senhor cura a vida dessa pessoa. Deus, agora o Senhor abençoa a vida financeira dela. Aí Deus vai falar para mim assim, escuta, mas eu conheço a vida dela, você conhece? Você não conhece a vida dela. Esses dias mesmo uma irmã aqui de nossa igreja mandou uma mensagem no WhatsApp e falou para mim, pastor, agradeço muito o tempo que eu fiquei na igreja, estou muito feliz, foi muito obrigado, tal, mas agora eu estou indo numa outra igreja, que é caminho do meu trabalho, eu já saio de onde eu estou, já entro na igreja e tal, blá, blá, blá. E geralmente eu falo, Deus abençoe, amém e tal. Aí eu perguntei, que igreja que é? Curiosidade apenas. Falei, igreja tal, do pastor tal. Aí eu peguei, entrei na internet e pesquisei o nome do pastor tal. Aí vi lá umas informações. Quem sou eu para julgar, pelo amor de Deus? Eu também tenho os meus defeitos. Mas se você pesquisar o meu nome na internet, você não vai achar essas coisas que acha. E aí, mandei para a irmã uma mensagem. Irmã, a senhora fez uma pesquisa na internet da igreja onde a senhora está indo? Aí ela botou aquela carinha assim que a gente põe quando está assim. Mas aquela carinha que tem no WhatsApp? Olhando para o alto. Aí eu falei, Deus te abençoe, minha irmã, vá com Deus. Porque existem igrejas e igrejas. Existem pastores e pastores. E você precisa saber
quem realmente serve a Deus e quem realmente te ensina a palavra de Deus. Volto a dizer, eu não sou melhor do que ninguém. Nós não somos, como igreja, melhor do que ninguém. Todo mundo tem os seus defeitos, inclusive eu. Mas uma coisa a gente preza aqui na igreja, a gente ensina a palavra. Eu prego o que eu vivo, eu não prego teoria. A verdade é que tem muita gente que Davi disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Você está entregando o teu caminho a Deus ou para a igreja, ou para o pastor? Quer dizer que o pastor manda você fazer qualquer coisa, você faz. Você não conhece Bíblia, você não lê. Quer dizer que Deus virou o empregado do pastor. O pastor dá aquela ordem: 2019 vai ser um ano diferente, irmão. 2019 você vai arrebentar a boca do balão. Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda, irmão. Aleluia! O pessoal fica até assim. Aí Deus que está aqui, eu fico imaginando Jesus, o constrangimento. Deus me perdoe, mas eu fico imaginando o constrangimento de Jesus, né? Ele fala assim: pô, esse cara está falando o quê? Ele não conhece essas pessoas. Porque ele não julga agora. Mas se eu fosse julgar e eu não vou, mas se eu fosse juiz, eu fosse assim: pô, mas você fez isso, você fez aquilo outro. Você ainda está dizendo, você ainda está querendo o ano de 2019 melhor? Você precisa mudar algumas coisas na tua vida para você ter um ano melhor. E não é investimento no banco, não, você precisa mudar algumas coisas dentro de você. Algumas atitudes dentro da tua vida. E se tem alguém que pode escrever isso, esse alguém foi Davi. Porque ele teve experiências com Deus, e a cada experiência a vida dele mudava. Ao ponto de ele cometer um pecado idiota, horrível, de desejar a mulher de um outro cara, de dar um jeito do cara morrer, e acabou ficando com a mulher do cara. E quando o profeta da época, Natan, foi falar com ele, disse para ele: escuta, esse cara é você que errou, você não devia ter feito isso. E agora as pragas, ou agora as consequências, na verdade, dos seus erros virão sobre você e sobre a tua família. E ele aprendeu com aquilo e disse: sim, eu mereço mesmo. Imediatamente, quando ele recebeu aquela sentença, ele se dobrou ao chão e pediu misericórdia a Deus. E o texto diz que Natan falou para ele: Deus ouviu a tua oração e te perdoou. Só que consequência é consequência. Aí ele vai e escreve o Salmo 51, aquele momento dele com Deus. Ele fala: Senhor, se o Senhor quisesse sacrifício, agora eu faria um monte. Se o Senhor quiser, eu tinha um monte de boi, de vaca, de carneiro, eu podia matar ali 2, 3, 4 mil lá para fazer um sacrifício, para alegrar o teu coração. Mas eu sei que o Senhor não quer sacrifício. O Senhor quer um coração aqui arrependido, e eu estou arrependido, estou diante do Senhor. Senhor, não permita que o teu Espírito saia da minha vida. Ele diz o seguinte: eu posso perder tudo, menos a presença do teu Espírito, porque sem o teu Espírito eu não vivo. Amém, queridos? Ou seja, esse desejo dele mudou a história. Ele viu filho matando outro filho. Ele viu as questões que aconteceram na sua família, mas ele permaneceu diante do Senhor. Ele entregou o seu caminho ao Senhor. E ele descansou, porque ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. Amém, queridos? Quarta dica. Vou correr aqui, senão não termino. Dica de Davi: evite a ira. Meu irmão, a pessoa que fica irada por qualquer coisa, brava com qualquer coisa, ela começa a viver inclusive mal de saúde, passar momentos maus na sua saúde. Já está mais do que provado que raiva, que ira faz mal para o coração, faz mal para a mente. O momento que você está com raiva, com ira, libera algum tipo de hormônio dentro da sua mente, do seu corpo, e você passa a viver sofrimentos interiores por conta daquele momento de raiva, de ira. Então, velhinho, Davi escreve o seguinte: evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal.
Acho que foi daqui que o Chaves tirou aquele, mas não se irrite. Provavelmente foi desse texto. Às vezes a gente fica irritado com uma situação ou outra, mas tem gente que vive irritado. E essa sua irritação, ele passa para os filhos, passa para a mulher, passa para o marido, passa para os familiares, passa para os empregados, passa para o patrão, passa no ônibus, no metrô. Ele vive irritado. Irmão, a gente precisa ter uma vida mais legal, mais gostosa. A gente precisa sorrir, inclusive, mais. Exceto os banguelos, né? Quem tem dente tem que sorrir, tem que viver um tempo melhor. Que 2019 você possa dar muitas risadas na presença de Deus, em nome de Jesus. Evita isso, para com isso, em nome de Jesus. Quinta dica. Melhor é o pouco do justo. Melhor é o pouco do justo. Davi disse, a riqueza dos ímpios, a riqueza que eles têm, muitas vezes é riqueza que vem, como muitos políticos agora no Brasil que estão sendo presos a cada dia, desmascarados, graças a Deus. E que venha 2019, porque 2019 deve ser bem pior para esses caras. Que vai ter gente lá, honesta, trabalhando em prol disso, graças a Deus. Ou seja, esses caras que estão se enriquecendo aí ilicitamente, e a cada dia, se você liga a televisão, você vê a cada dia você vê desvio de verba daqui, desvio de verba dali, é prefeitura, é Câmara Federal, é Senado, é o governo federal, é gente pegando dinheiro de propina, é gente fazendo negociata, é gente fazendo isso. Tem político, tem uns políticos aí, os caras, Deus me perdoe, né? Mas tem uns políticos no Brasil que não morrem. É incrível, o cara está com 80, 90 anos, mas não morre, Deus me perdoe, né? Não morre. É incrível, morre um monte de gente, mas ele não morre, está lá. E rouba, e está com a carteira cheia de dinheiro, tem terra lá no Nordeste, tudo quanto é. Tem político no Nordeste, tem estado no Nordeste, tem político que é dono da metade. O cara tem dinheiro, para quê? Quando o cara morrer vai ficar tudo aí. Gente passando fome, gente passando necessidade, e os caras nem aí, os caras roubando, e roubando, e roubando. Tipo assim, no Brasil é uma festa, você pode roubar que ninguém é preso. Era uma festa. E graças a Deus, depois dessa Lava Jato, muita gente foi preso, e hoje os caras estão pensando muito. Se bem que teve um tonto lá no Rio de Janeiro, que prenderam o governador, e ele assumiu e continuou com a mesma coisa, agora dançou também. Para largar a mão de ser tonto, né? Porque, pô, descobriram. Aí o cara vai, assume e continua fazendo a mesma coisa, pode ser muito burro, né? Enfim, Davi está dizendo o seguinte: melhor é você ter pouco, mas pouco honestamente, através do teu trabalho. Você não precisa roubar, você não precisa fazer conchavo, você não precisa dar golpe em ninguém. Você trabalha, você ganha pouco, mas o pouco com Deus é muito, dizia minha mãe quando era viva. O pouco com Deus é muito. Então Davi dá esse conselho, gente, cuidado, porque o dinheiro fascina. Dinheiro fascina. Eu conheço um cara, amigo, ele teve muito tempo com um grande pastor aqui, grande pregador aqui de São Paulo. E esse cara disse para mim, aquele homem lá, mulher, jamais ele cairia. Coisa, jamais cairia. Mas dinheiro, aquele ali, meu amigo, não perdoa. Meu irmão, o dinheiro fascina. O dinheiro afasta as pessoas da família. Afasta você da sua família. E melhor é o pouco, com justiça, com retidão, do que você ter muito e viver preocupado. Por isso que no outro salmo, Davi escreveu, eu deito e durmo, porque o Senhor está comigo. Ou seja, eu não preciso roubar, eu deito sossegado. Amanhã pertence a Deus. O que Ele tiver que fazer, vai fazer na minha vida, se eu o respeitar, se eu cumprir a sua palavra. Amém?
Outra dica aqui, a sexta, generosidade. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ser mais generosos. Eu falava isso essa semana para uma irmã, ela doou 2 cestas básicas para a igreja. E ela falou, eu estive lá depois que os irmãos foram lá na Cotique, não deu para ir no dia, eu estive lá depois, e eu vi o sofrimento, pastor, daquelas crianças. Saímos de lá, eu e a minha prima, chorando, porque a gente viu o sofrimento daquelas crianças, como elas sofrem e tal. Eu falei, pois é, irmã, você viu lá? Pois é. Só que aquilo ali são 365 dias no ano. Não é só no dia de Natal, não é só no dia de Ano Novo, no dia das crianças ou na Páscoa. Aquelas crianças passam dificuldade o ano todo. Só que as pessoas só lembram no Natal. Aí ela leva uma cesta básica, não o caso dessa irmã, claro. Mas estou falando de outros, talvez até dela, não sei. Leva uma cesta básica e depois ela fala, ufa, fiz minha parte, eu trouxe uma cesta básica. Você não fez nada, você só levou uma cesta básica. O bom seria se uma vez por mês, todos nós fôssemos lá. Num tempo, gastar um tempo, passar a mão na cabeça de uma criança e falar assim, Deus tem misericórdia dessa criança. O pai e a mãe abandonou, jogou fora, mas o Senhor a ama e eu estou aqui para orar por ela, Pai, em nome de Jesus. Generosidade. A gente precisa de gente mais generosa. Gente que ajuda mais os outros, que pensa mais nos outros do que só pensa em si. Amém, queridos? Ele disse, Davi aqui, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem seus filhos mendigando o pão. Por quê? Porque esse homem aí, esse cara que é assim, ele é generoso, ele empresta com boa vontade. Os seus filhos serão abençoados. Sabe, meus irmãos, um adendo aqui a isso, teve uma época que Neemias foi reconstruir o local onde o povo morava, Israel, Jerusalém, foi reconstruir os muros, porque o povo tinha sido atacado, estava tudo escravizado e tal. E quando ele chegou lá para reconstruir os muros, para reconstruir a cidade, ele pediu para o rei, também era escravo, mas ele era copeiro, o rei se agradava tanto dele que ele falou, não, vai lá, e ele foi. Sabe qual foi a maior dificuldade que Neemias encontrou, além de ter que reconstruir muro, além de gente falando mal? Uma das maiores dificuldades que ele encontrou foi porque os mais ricos da época, os judeus mais ricos, eles emprestavam dinheiro a juros. E como a pessoa não tinha como pagar, ele tinha que dar a terra, ele tinha que dar a carroça, ele tinha que dar o cavalo, o boi. E quando não tinha mais nada para dar, ele tinha que dar os filhos como escravos. Pasmem vocês, no meio do povo de Deus tinha gente escravizada do mesmo povo. E Deus manda uma palavra e fala assim, vocês não podem ser assim. Pelo amor de Deus. Você precisa ser mais generoso, você precisa ter mais misericórdia dos outros. Você tem bastante, por que você está guardando bastante? Para quê? Para você levar no caixão e ir embora? Como um tonto fez esses dias atrás aí. E mandou enterrar ele com um pacote de dinheiro e a família não via a hora de sair, todo mundo enterrou. Estava um atrás do outro, assim, um numa árvore, o outro na outra árvore, esperando todo mundo ir embora para ir lá e pegar o dinheiro, né? Parece coisa de filme, né? Para com isso. Davi também disse, dica 7 aqui, faça sempre o bem. Versículo 27 ele disse, desvie-se do mal e faça o bem. Desvie-se do mal e faça o bem. Guarde isso no teu coração. Desvie-se do mal e faça o bem. E você terá sempre onde morar. Se você se desviar do mal e fizer o bem, Deus nunca vai deixar você morando embaixo da ponte. Deus sempre vai abrir uma porta. Deus sempre vai dar um lugar. Deus sempre vai deixar você confortavelmente. Isso é bíblico. E Davi viveu isso. Nos momentos de dificuldade, ele deixava o mal de lado e procurava fazer o bem. E se você ler Bíblia, como nós já estudamos aqui, ele fez isso várias vezes. Por isso que ele escreveu, se você fizer o bem, se você for generoso, você vai ter sempre um lugar para morar. Deus nunca vai deixar você na mão. Amém? Pergunta para a pessoa do seu lado, meu irmão, está entendendo? Beleza? Pode ser? Posso continuar? Já vou terminar aqui. Dica 8.
Guarde a palavra no coração. Davi escreveu: a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus. E quem traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. Porque Deus sempre vai direcionar o caminho daquele que tem a palavra e pratica. Amém? Pastor, mas é difícil, né? Porque hoje em dia, ler Bíblia não é difícil. Você arruma tempo para tudo. Menos para ler Bíblia. Quem já namorou aqui? Além de mim? Não precisa ter medo, não é pegadinha, não. Pô, tem gente que ainda não namorou. Jesus, tem misericórdia. Quando eu namorava, eu não via a hora de chegar perto da minha namorada. Eu mandava carta. Mandava entregar flores. Aí chegava lá, ela ficava toda derretida. Ai, recebi flores. Hoje em dia os caras não mandam nem mensagem no WhatsApp mais. Né? Dava um jeito de ir atrás da mina. As minas davam um jeito de ir atrás dos minos. Arrumava tempo. Às vezes saía do trabalho, longe, mas ia para cada namorada. Sim ou não? Estou falando alguma bobagem aqui. Será que só eu fui assim? Mas para ler Bíblia, a pessoa fala, não tenho tempo. Não tenho tempo. Tem que namorar, né? A gente tem que arrumar tempo para ler a Bíblia. Porque presta atenção, meu irmão, está chegando um tempo em que as pessoas serão enganadas, porque não conhecem a palavra de Deus. E a gente precisa ler a Bíblia. Você que é pai, pega o teu filho de manhã cedo, de tarde ou à noite antes de dormir, reúne ele num quarto, na sala e fala assim, vamos ler um texto bíblico aqui rápido. Pai, não gosto disso. Eu não estou perguntando se você gosta, eu estou falando para você vir aqui que nós vamos ler um texto bíblico. Amém? Sabe aquele negócio de pai? Sim ou não? É que hoje os pais é meio... Né? Mas na minha época era assim. E graças a Deus meu pai foi assim, minha mãe foi assim, porque eu estou aqui pregando para vocês hoje, porque eles foram assim. Porque por mim eu queria era bagunçar. Aliás, eu fui terrorista no passado. Eu entendo algumas crianças que a gente tem na igreja hoje. Porque eu também fui terrorista. Mas eu louvo a Deus. Porque meu pai sempre insistiu, minha mãe sempre insistiu. Que a gente lesse Bíblia, que a gente orasse juntos. E a gente está aqui hoje. E eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Pelo meu filho, pela minha nora, pelo meu neto. De estarem servindo o mesmo Deus que eu sirvo. Que quando eu era pequeno, quando eles eram pequenos, eu ensinava, o pai dela ensinava, e eles hoje continuam ensinando o filho que eles têm. Esses dias a gente tivemos a cantata aqui, no domingo passado, né? Foi maravilhosa, graças a Deus, né? E num determinado momento que eu não podia tocar, porque a gente estava dividindo o menino entre três, né? Hora ficava com meu filho, hora ficava com a minha esposa, hora ficava comigo. Porque a minha nora estava trabalhando. Aí de manhã eu segurei ele, começou a cantar aquele lindo coral, lindo, lindo coral. Aí eu estava lá com ele, balançando ali e tal. Aí eu cheguei nele e fiz assim, ó. Eu, você, todos, e lá, balançando ele. Cantando juntos, naquele lindo coral. Irmão, aquilo marcou na cabeça daquele menino. E terça-feira nós estávamos em Boituva, na casa da minha sogra. E aí a minha nora estava com ele no colo e começou a cantar. E a gente começou a cantar. Lindo coral, lindo. E ele fez assim, ó. Ensina a criança no caminho que ele deve andar. Quando ele crescer. Amém? Dica 9 aqui. Espere pelo Senhor e siga a sua vontade. Davi disse, se você esperar no Senhor e seguir a sua vontade, Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. E meu irmão, coisa difícil é esperar
pelo Senhor. Falamos a verdade, é ou não é difícil? Por quê? Porque a gente quer que tudo resolva rápido. Eu estou orando há mais de 20 anos, 25 anos que eu oro para Deus salvar um amigo. 30 anos que eu oro para Deus salvar um tio. Está com 86 anos de idade, está ficando até gaga. Ele mesmo fala, eu já estou ficando gaga. Mas eu tenho orado para que Deus um dia alcance a vida dele. Eu gostaria que tivesse sido há anos atrás. Mas não foi. Ainda assim eu continuo orando. Porque o tempo de Deus é o tempo de Deus. Eu tenho que aprender a esperar pelo Senhor e seguir a sua vontade. Você quer ter um ano de 2019 abençoado? Espere pelo Senhor e siga a sua vontade. Por último, 10, dica de Davi. Observe o justo. Ele diz, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Mas do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda, o Senhor os livra, a todos aqueles que nele se refugiam. Então o que eu faço? Eu observo a pessoa justa. Eu procuro ser que nem ela. Porque graças a Deus a gente ainda vive num tempo, apesar de tanta injustiça, existem pessoas justas. Pessoas honestas. E é nesses que eu procuro me basear. Esses dias eu ouvi um pedaço de uma mensagem, eu mandei no WhatsApp para muitas pessoas, de um pastor que eu admiro muito. Inclusive ele é o escritor do livro, ou dos livretos do devocional que eu mando para muita gente. Pastor, conhecimento de Bíblia fantástico. E eu mandei um trecho e ele falava com algumas considerações dele em relação a pessoas que vão na igreja. Eu mandei para um pastor muito amigo e esse pastor falou, a gente precisa ouvir a velha guarda, né? Porque a velha guarda ainda prega aquelas coisas que a gente precisa ouvir. Então eu observo um homem como esse, justo, pregador, firme, e eu procuro seguir os mesmos passos. Davi falou o seguinte, se conhece alguém que é justo, observa ele. Tipo, siga os caminhos dele. Porque Deus, como ele escreveu aqui, Deus é a fortaleza na hora da adversidade. Deus é aquele que dá paz para o homem que é justo. Deus os ajuda, Deus os livra. Quando eu me refugio nele, ele é socorro bem presente na minha vida. Amém? Eu citei 10 passos. Existem outros aqui. 10 dicas, 10 conselhos de Davi. Existem outros. Talvez você possa até ler depois esse salmo e relê-lo. E sugar mais informações. Mas se você quiser ter o resto da sua vida abençoada, 10 dicas contidas nesse texto são maravilhosas. E a melhor dela todas, de todas elas, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. No Salmo 106, versículo 3, Davi também escreveu: como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Aí você fala assim, pastor, mas é difícil, né? Porque eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu só vejo injustiça, eu só vejo gente falando, meu Deus, isso, falando aquilo, vejo gente matando, vejo gente roubando, vejo gente se prostituindo, vejo gente mentindo. Senhor, é difícil, né? Pode ser difícil para o mundo lá fora. Mas se você se colocar diante de Deus, o Deus vivo e poderoso, se você entregar a tua vida mesmo para Ele, se você confiar nele, você vai ter um ano de 2019 melhor. Eu não estou aqui para falar, irmão, Deus vai abrir a janela do céu. A janela do céu está sempre aberta. É só você ler Malaquias 3. Deus disse, traz dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento, e depois faça a prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus,
com bênçãos tal, sem medida. E eu ainda vou repreender o devorador. Deus falando. Então, se você quer ter uma vida melhor financeiramente ano que vem, os passos estão contidos. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa que eu me irrito fácil. Você precisa mudar isso na tua vida. O diabo sabe onde ele... O botão que ele aperta, né? Que a gente é cheio de botões, né? A gente controla esses botões. Pelo menos deveríamos controlar. O que Deus falou para Caim? O pecado bate na porta. Cabe a você dominá-lo. E o diabo sabia disso. Aí o diabo foi lá e apertou o botão da ira. Pá, Caim. Aí Deus fala assim: escuta, por que o teu rosto desfigurou? Por que você está assim? Lógico que Deus sabia. Cuidado, hein? O pecado bate na tua porta, só que você tem que dominar. Aí ele, tá bom, Deus, tá bom. Saiu dali, o diabo aperta de novo. Não, Abel, vamos curtir lá na fazenda? Vamos. E lá ele matou o próprio irmão. O diabo está aí observando a minha vida e a tua vida. E ele está querendo apertar os botões que levam a gente a tomar decisões erradas. Por exemplo, o cara que tem uma caída por dinheiro. Aí ele vê, está andando na rua, aí ele acha uma carteira, e acha uma carteira com dinheiro, vamos falar assim, né? Esses dias, infelizmente, quinta-feira, aqui no estacionamento, um filho do capeta, Deus me perdoe, entrou aí e roubou o carro do Bruno, a bolsa que estava no carro do Bruno. E eu fiquei muito triste. Ele tinha R$400 dentro da carteira, ele falou que ele ia viajar. Fiquei triste. Saí daqui orando, lamentando, cheguei em casa, orei. Quando deu, acho que no outro dia, o Bruno me mandou um áudio, falou: pastor, lá perto do posto, embaixo, acharam a mochila, estava todos os documentos, todos os cartões nossos, graças a Deus, se bem que a gente tinha cancelado o cartão, mas acharam tudo, só não acharam o dinheiro. Mas acharam tudo, graças a Deus. Menos mal. Mas tem gente que às vezes acha uma carteira e tem dinheiro dentro. Aí ele fala assim: graças a Deus ouviu minha oração. Não, você não precisa disso. Tem gente que está na fila agora, lá da lotérica. Quantos milhões lá? 218 milhões. 218, eu não sei nem quanto é isso. Aliás, eu não sei nem quanto é 1 milhão, porque eu nunca cheguei lá. Aliás, não sei nem quanto é 100 mil, porque eu também nunca cheguei lá. 218 milhões. Aí tem crente lá na fila assim: oh Deus, que meu bilhete seja sorteado, Pai. Fala até em língua lá no meio da coisa, da fila. Deus precisa disso para te abençoar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Amém? O problema é confiar. Mas se você confiar em 2019, todos os teus dias serão abençoados pelo Senhor, guardados pelo Senhor. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero te encorajar a orar agora, a falar com Deus. E realmente, se for o caso, se você não fez isso ainda, entrega o teu caminho ao Senhor hoje. Deixe claro diante de Deus e desta terra que você entregou a sua vida, entregou a ponto de confiar, de entender que tudo que aconteceu até hoje, que fugiu do teu controle, você está passando agora os controles da sua vida para Deus. E quando o diabo vier aqui apertar ou tentar apertar esses botões, Deus vai agir. Deus vai deixar claro. Deus vai fazer algo de novo na tua vida. O início quem dá é você. Você decide. Se coloque diante de Deus hoje, aproveite e diga: Senhor, 2019 está chegando.
Eu não quero ser igual eu fui em 2018. Eu não quero, ó Deus, viver longe de Ti. Eu não quero, ó Deus, viver na imoralidade sexual. Eu não quero viver na mentira. Eu não quero viver no engano. Eu quero viver na Tua palavra. Eu quero compreender a Tua palavra. Eu quero praticar a Tua palavra. Ajuda-me, Senhor. Eu quero ser diferente no ano que está por vir. A começar hoje, Deus, na minha vida. Se você quer isso, fale com Deus. Ele está aqui. Aproveite, esse é o momento em nome de Jesus.